Olá pessoal, a Web TV do Portal Amazônia está no ar e hoje o Amazônia Interativo vai falar a respeito de costumes indígenas que aos olhos dos não indígenas parecem chocantes. E como é costume aqui no Amazônia Interativo, a gente recebe sempre especialistas para nos ajudar a discutir o assunto. E hoje nós temos a professora de Direito da UFAM, Mônica Pinto, está aqui nos acompanhando, estreando, e também tem outra, hoje está cheio de estreia, também tem o Ageu Saterê, que é assessor da CEINDE, que é a nossa Secretaria de Estado para os Povos Indígenas, e além disso uma participação super especial por Skype, que é do Paulo Santilli, que é antropólogo da Unesp e já foi da FUNAI e tem um trabalho muito bom a respeito dos índios Macuxi, dos indígenas Macuxi aqui em Roraima. Sejam todos bem-vindos ao Portal Amazônia, estreando aqui. Eu espero que vocês gostem. Eu já estou adorando. A gente já estava fazendo esquenta aqui e estávamos nos divertindo muito. A gente vai começar, como é costume, mostrando a matéria que deu origem ao programa de hoje. Olha, eu acredito que vocês já estejam vendo aí, que foi aquela matéria que fala a respeito de um projeto que foi aprovado na Câmara. E olha só, projeto contra infanticídio e outras práticas indígenas nocivas é aprovado. Trata-se do projeto de lei 1057/2007, que define também que órgãos adotem medidas de proteção a crianças, mulheres e pessoas com deficiência. Gente, eu começo perguntando se vocês já tinham ouvido falar desse projeto. Eu quero que o Ageu comece falando pra gente, porque ninguém melhor que ele para falar, vai falar com propriedade a respeito. Você já tinha ouvido falar, Ageu, desse projeto? Sim, a gente já tinha ouvido falar, vem acompanhando um pouco a matéria, né? Há bastante tempo a gente entende que é um assunto polêmico, né? E é isso, a gente está aí para... E a sua opinião? Você é a favor desse projeto? Você acha que é realmente necessário criar uma lei para isso? Olha, a gente sempre pensa que, por exemplo, o direito de verdade de um termina quando começa o direito do outro, de verdade, né? Quando uma cultura de verdade quer impor o seu jeito de pensar, de agir em cima da outra cultura, aí é complicado, né? Por exemplo, imagina você criminalizar essas práticas para um povo que precisa de verdade. Ele chega num local, né, e tem caça, tem pesca ali daquele local. Quando acaba aquele caça e pesca, ele transfere isso para o outro lado. Imagina ter alguém independente dele. A gente só sabe aonde o sapato aperta quando a gente vive aquele momento ali, né? Então, como que você vai dizer bem assim, tem uma prática de verdade de um ser humano, de um ser de verdade, que vai viver dependente sempre daquele, ele não vai sobreviver em momento algum na selva de verdade, né? Vamos transferir isso, vamos pegar o exemplo dos parentes do Vale do Javari, que vivem assim, né? Os Curubo, né? Os próprios Yanomami, né? Entendeu? Então, assim, a gente só sabe vivenciando isso mesmo, de verdade, né? Então, mas também vamos pensar um pouco em culturas que já têm 30, 40, 50, 300 anos dessa cultura com o branco, que já dissemina, já sabe o que está fazendo de verdade, né? Então, isso vai muito do diálogo, da educação. A igreja de verdade já interferiu muito nessa cultura. Então, até que ponto vai essa interferência também? Precisa ser pensada, analisada. Lembrando que o Ageu é indígena Saterê, né? Nascido na terra Marau, Andirá? Andirá-Marau. Andirá-Marau, que fica aqui no Baixo Amazonas. Baixo Amazonas. Baixo Amazonas. Olha, gente, eu não estou entendendo muito de geografia. Agora eu quero ouvir a opinião do Paulo Santilli, que é um antropólogo renomado aqui, a Mônica, que é a professora de Direito da UFAM. Super linda mesmo, justamente, já estava aqui declarando que é super fã do Paulo. Paulo, bem-vindo ao Portal Amazônia. Agora você está falando para toda a Amazônia. Olha aqui, o Paulo baixa só um pouquinho a câmera para a gente te ver melhor. Aí. A sua e o convite para participar de uma conversa. Bacana. Paulo, agora me diz a tua opinião a respeito desse projeto. Olha, eu tomei conhecimento dele através da Associação Brasileira de Antropologia, que tem um posicionamento que está detalhado, análise cuidadosa no site da associação. E esse projeto, acho que, como já mencionado, ele põe uma criminalização a prática que sequer são descritas
sequer são nomeados. Temos um grande processo. Entra uma do Paulo está cortando, a gente vai normalizar isso e a gente já volta com ele. Enquanto isso, eu passo a bola aqui para a Mônica, que é a professora de Direito da Universidade Federal do Amazonas. Mônica, qual é a tua opinião a respeito desse projeto? Então, quando a gente fala de norma, a gente fala de um sistema normativo. A gente não tem como falar de nenhuma lei sem falar da Constituição Federal. E a Constituição Federal brasileira, ela dedica um capítulo inteiro para tratar dos indígenas. E quando ela trata dos indígenas, ela estabelece regras muito claras. Os povos indígenas têm autonomia. A cultura indígena tem que ser respeitada. Então, a nossa lei, ela só pode ir até o limite da norma cultural dos povos indígenas. Não tem como a gente ultrapassar esse limite. Então, criminalizar a cultura desses povos é passar do limite que a nossa Constituição impõe. Não sei até que ponto esse projeto de lei vai conseguir avançar com o texto como ele está. Talvez, numa revisão do projeto de lei, afastando a criminalização dos povos indígenas e permitindo, reconhecendo que os povos indígenas têm direito à sua estrutura cultural, tal como é colocada, mas que eventualmente ações educativas possam ser realizadas, principalmente para povos indígenas que não vivem aldeados, mas que vivem na cidade. Aí a gente tem como... a gente não tem uma coisa constitucionalmente impossível, mas da forma que a norma está, não tem como a gente falar em uma possibilidade desse projeto de lei realmente vir a se tornar uma norma, uma lei. Interessante esse ponto de vista, Mônica. E lembrando, gente, a gente vai voltar, vamos tentar falar com o Paulo novamente, mas eu quero lembrar que as perguntas do programa de hoje, quem faz são vocês. Então mandem as perguntas de vocês pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook. A gente tem o Felipe, hoje, que é o colaborador do Portal Amazônia, é o nosso designer, mas que está aí. Ele vai me passar todas as perguntas que vocês fizerem e eu passo aqui para os nossos convidados. Agora a gente vai tentar de novo com o Paulo Santilli, que está lá no interior de São Paulo, ele que é antropólogo e professor da Unesp, já trabalhou na FUNAI. Oi, Paulo, tá me ouvindo? Olá, eu estou ouvindo bem. Não sei se o som está chegando aí. Agora tá perfeito. Mas Paulo, quero por favor, repita a sua opinião a respeito desse projeto. Abel? Olha, eu faço coro com os colegas do programa. Esse projeto de lei, ele tem uma posição já afirmada da Associação Brasileira de Antropologia, que está no site, uma análise ponderada, cuidadosa, eu não sei se o problema está só aqui no estúdio ou se vocês que estão nos assistindo também estão tendo problema. Paulo, eu acho que é o seu microfone. Você pode estabilizar o notebook? Agora, Paulo, desculpa. Então, a Associação Brasileira de Antropologia tem já uma posição projeto que representa um grande retrocesso na nossa legislação. Então, estamos nos articulando para nós manifestarmos análises sobre ele, porque ele lembra muito do início do século passado, chamada tutela orfanatística. A gente tá tendo uns problemas aí para se comunicar com o Paulo, mas a gente não vai desistir, a gente vai voltar aqui para o estúdio e a gente vai passar... Olha, ele está nos ouvindo. Paulo, a gente não vai desistir de você, viu?
Programa ao vivo é assim mesmo, principalmente quando a gente se tratando de internet aqui na Amazônia, viu? Mas a gente não vai desistir de você, você vai já voltar. Agora a gente vai ver uma outra matéria que também foi publicada no portal Amazônia a respeito desse mesmo tema. Olha só, matéria, essa daí. Olha só, infanticídio entre indígenas na Amazônia é criticado por documentarista. Índios Suruahá incentivam o assassinato de recém-nascidos deficientes ou filhos de mães solteiras porque acreditam que são maus espíritos. Isso daí é a repercussão de uma audiência pública que aconteceu em Brasília e que esse jornalista criticou a situação. Um jornalista australiano, o Paul Rafael, se eu não me engano, essa matéria é de 2012. Ageu, quando você ouve uma crítica dessas vindo de um estrangeiro, assim, como é que você como indígena se sente? É ofensivo? Bom, como eu falei, né? Eles já acabaram com os indígenas deles, né? Os aborígenes. Os aborígenes, então, né? Foi um massacre, né? O que fizeram com os aborígenes, né? Os nossos parentes lá. E agora, assim, a gente perdoa porque não tem a frase que diz na Bíblia, pai, perdoa porque não sabe o que faz, o que fala, né? Então a gente perdoa ele nesse sentido. Tá certo, Ageu. Mas e quando alguém fala assim que incentiva um assassinato de recém-nascidos deficientes, qual é a visão que vocês têm a respeito disso? Controle social? Como é que isso funciona? Isso parte muito da religião. Sateré tem a religião dele chamado o Puratim, né? Nós temos o Puratim, né? E Puratim tem regras, tem coisas que, por exemplo, né? Quem pregou isso, na verdade, assassinato, etc., o que é certo, é a religião, né? A religião católica que diz isso, né? Nós temos nossas próprias religiões, nossas próprias crenças. A partir do momento que a mãe e o pai praticam esse ato, é porque eles acreditam que aquela figura mesmo, aquele amor não existe mais, entendeu? Realmente espírito do mal, é uma pessoa que não vai sobreviver na selva. Então, para sofrer, do que adianta ficar com uma vida sofrida, para sofrer na selva, acaba com a dor, entendeu? Então, aquela relação, aquele afeto de mãe e pai não existe de verdade, não existe isso, entendeu? Porque a gente pensa, vocês aqui no mundo externo, branco, né? É um filho, é uma coisa gerada, mas isso o padre pregou isso para vocês de verdade, a igreja pregou isso para vocês, a religião pregou isso para vocês. Nossa religião não prega isso, não fala isso. Vamos dizer, essa tarefa fala bem assim, se ele não for um índio sacaca fala na nossa língua sateré, que é o índio bom, que vai no mato, caça, traz caça, que vai no rio, traz peixe. Se ele não for sacaca, ele não vai sobreviver. Ele vai ter uma vida miserável, uma vida muito ruim mesmo, entendeu? Então, é difícil falar assim. Entendi. E, Ageu, quais são as etnias que têm esse costume? Ou são todas as etnias indígenas que praticam? Sempre eu falo, a gente perdoa, né? Porque realmente não conhece. A ideia esse mundo externo, aqui, esse mundo do branco, acha que todo índio bota uma panela, todo índio é igual. Não é assim. Cada povo tem sua cultura, cada povo tem seu jeito de viver. Por exemplo, nós, Sateré, não temos essa prática. Mas nós sabemos que os parentes Yanomami, né, os outros parentes, têm a prática. A gente sempre respeita. Por isso a gente sempre brinca de dizer, é por isso que teve muitos anos guerras tribais entre os povos indígenas, porque sempre às vezes uma cultura do próprio parente índio quer sobrepor a cultura dos outros. Então, para não haver guerras tribais, a gente respeita a cultura de cada um. E eu sugiro que os brancos também respeitem a cultura dos parentes que têm essas práticas. Tá certo. Gente, para quem não está entendendo que o Ageu está falando de parente é como os indígenas se referem entre eles a indígenas de diferentes etnias. Né? Aqui no Amazonas a gente tem esse hábito de falar parente, né, como se fosse uma gíria nossa, mas é justamente da influência deles que eles falam parente. Desculpa. É o parente Sateré, é o parente Baniwa, entendeu? São todos indígenas, mas de etnias diferentes. Somos todos parentes. Agora a gente vai tentar de novo falar com o Paulo. Como eu disse, a gente não vai desistir. Paulo, explica pra gente, segundo a antropologia,
como é que explica pra gente do ponto de vista da antropologia um infanticídio, enfim, essas práticas que aos olhos dos não indígenas parecem chocantes? Isabel, esse projeto parte de um equívoco que não cuidam bem das suas crianças. Supondo que os povos indígenas não cuidam bem das suas crianças, o que é um erro. Cada povo, à sua maneira, a partir da sua vivência, da sua experiência, tem a preocupação, como acaba de ser mencionado, de cuidar bem das suas crianças, de protegê-las e, portanto, qualquer entendimento. Obrigada, a gente perdeu a conexão com o Paulo. Isso acontece em programa ao vivo, a gente tem dessas coisas. Eu quero pedir para a produção tentar contato com ele por telefone para ver se a gente consegue colocar ele no ar, porque a participação do Paulo é muito importante. A gente tem, por favor, Mônica. Mas pegando um pouco o gancho do que o Paulo falou, quando a gente fala nesse projeto de lei, a gente fala de partir do pressuposto errado. Tá? A gente está falando de partir da ideia de que todas as formas de tratamento são iguais e de que se eu não trato a criança da forma que uma família branca espera que uma criança seja tratada, essa criança está sendo maltratada. Exemplo disso foi uma coisa que eu conversei com a Geu ali fora, sobre a questão do trabalho. Né? Para um branco, uma criança trabalhar é uma coisa muito séria e é uma coisa muito proibida. Para um indígena, uma criança que não trabalha, que não é incluída, que não é inserida desde muito cedo, e aí eu estou generalizando, mas eu acho que dá para generalizar nesse caso, se as crianças indígenas não começam a trabalhar muito cedo, elas não aprendem as práticas. É uma maneira de educar. Exatamente. Elas não participam da vida social. Elas não aprendem as práticas a tempo de se integrar adequadamente àquela sociedade. Então, elas não vão conseguir ser adultos adequadamente preparados para aquela vida social. Da mesma forma que nossas crianças, quando não vão para a escola, não se tornam adultos adequadamente preparados para a vida social. Exatamente. Então, quando a gente tenta impor um padrão cultural de um povo a outro, a gente está quebrando uma regra que o Ageu colocou muito belamente, que para evitar a guerra entre as culturas têm que respeitar umas às outras. Ele falou que isso acontece entre os povos indígenas e isso tem que acontecer também entre brancos e indígenas. Por quê? Porque toda vez que a gente quebra esse pacto, a gente retrocede. A gente caminha de novo em direção a uma política que foi a política do Brasil por muito tempo, que é uma política integracionista, de desrespeito aos povos indígenas, de tentar forçar os povos indígenas para dentro da sociedade branca. E a gente já percebeu que isso não funciona, a gente já percebeu que isso é uma forma de agressão cultural, que isso é uma forma de genocídio. E a nossa Constituição avançou para proibir isso. Então eu realmente não acredito numa norma que volte atrás, que retroceda. Interessante isso. Agora, gente, nós vamos tentar contato com a Rita Segato, que também é antropóloga e um dos grandes nomes dos direitos humanos no Brasil. Ela que é professora da Universidade de Brasília, a UNB, está estreando hoje aqui no Amazônia Interativa. Rita Segato, bem-vinda ao Portal Amazônia. Oi, Rita, você nos ouve? Obrigada. Bacana. Rita, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora fica às vezes cortado assim a voz nesse momento. Tá certo. Rita, eu vou te perguntar qual é a tua opinião a respeito desse projeto que foi aprovado na Câmara, o projeto 1057/2007. Bom, a minha opinião é que é realmente um grande erro, né, da Câmara dos Deputados, passeado uma série de equipes. Chuva. Bem, gente, como vocês estão vendo, hoje a internet não está ajudando aqui em Manaus, mas a gente vai continuar insistindo. Rita, fica aí que a gente já tenta contato de novo. Nós já temos uma interação do Twitter, me corrijam, do Twitter, na verdade.
O Ingrid Soderzi, que é jornalista do Amazon Sat lá no Acre, tá, vai participar aqui, já fez uma pergunta, vou jogar aqui para os nossos convidados. Gente, é o seguinte, foi identificado, se eu não me engano, 2 índiozinhos, né, 2 indígenas, 2 crianças albinas às margens do rio Purus, numa tribo lá, numa aldeia às margens do rio Purus. Como esse projeto pode interferir na vida de indígenas diferentes como eles? A gente falou aqui a respeito de crianças deficientes, de idosos, de mulheres. Isso pode afetar de alguma maneira? Eles pode ajudar? Como é que isso vai interferir na vida de indígenas com um caso especial como esse? Você responde? Acho que sim. Nós não podemos ingressar dentro da terra indígena, da área, do espaço cultural e físico dos povos indígenas para interferir nos costumes deles. Mas a partir do momento em que uma pessoa já não está mais dentro daquele contexto e pode ser recebida pela nossa sociedade, a nossa sociedade tem que estar de braços abertos para ela. Nós temos que receber essas pessoas totalmente de braços abertos. Uma criança que não vai fazer parte daquela cultura indígena, mas que pode ser recebida pela nossa sociedade, ela não está numa aldeia, ela não está isolada, a gente tem como ter acesso a essa criança, nós podemos e devemos recebê-la. Não tem problema nenhum nisso. Agora, o que nós não podemos fazer é entrar na comunidade indígena para interferir na dinâmica daquela comunidade. Mas eu realmente acredito que dar um suporte, oferecer um suporte para essas crianças é parte do que a gente chama de Estado Democrático de Direito. E já vem acontecendo. Entendi. Né, já vem acontecendo, exatamente. Já vem acontecendo pela religião, pela própria FUNAI, os órgãos de defesa já identifica. Como eu falei, depende muito do povo, do contato, entendeu? Não, assim, não pode generalizar. A lei não pode ser para os povos, não é. Por exemplo, quanto tempo essa aldeia, de verdade, esse povo, ele tem contato com o mundo? Entendeu? Qual a disseminação dele do direito? Entendeu? Tudo isso precisa ser analisado, precisa ser visto de qualquer forma, entendeu? Então ela não pode servir, essa lei vai servir para todos os índios. Não existe isso. Até porque a gente tem uma diversidade cultural muito grande, né? né? Quando a gente inclusive já fez um programa aqui no Amazônia Interativa a respeito de educação indígena. Eu acredito que você conhece a Adria Duarte. Ela é professora da Universidade do Estado do Amazonas. Ela esteve aqui e estava falando para a gente que um indígena de determinada etnia não pode dar aula para indígenas de outra etnia. São educações completamente diferentes, né? Justamente a diferença cultural, né? Agora a gente vai tentar chamar a Rita Segato de novo. Rita? Sim, agora parece que está melhor. Eu queria dizer que tem um retorno, eu não sei como poderíamos evitar esse retorno, que eu escuto minha própria voz, mas é o seguinte, se opor à lei não significa necessariamente aprovar a prática do infanticídio. As pessoas que estão interessadas na aprovação da lei querem escutar a posição de pessoas que aprovam a prática. Isso não é real. A oposição à lei se deve a outras ações que devem ser disputadas. Uma delas é que existe já uma deliberação interna dentro dos povos que foi abandonando, que foi decidindo o dono dessa prática. Realmente, hoje, a prática do infanticídio é raríssima. Eu diria, que podemos afirmar, é muito mais raro entre os povos indígenas e a sociedade branca. Então, por que a lei quadra os povos, né? E deixa enquadrar as práticas da sociedade branca? Essa é a grande pergunta que não quer calar. Entendido. Ok, Rita, a gente agradece a sua participação, ilustre participação. E nas próximas matérias, a gente teve esses problemas aí de comunicação por causa da internet aqui, mas com certeza nas nossas próximas matérias a respeito desse assunto você vai encontrar a opinião da Rita Segato, do Paulo Santilli,
do Ageu, da Mônica, com certeza, porque são fontes inestimáveis, são pessoas que acrescentam bastante a nossa produção jornalística. Agora a gente tem a participação da Márcia Sussuarana pelas redes sociais, que ela está perguntando, eu acredito que a Mônica pode responder isso pra gente. Mônica, o infanticídio é uma prática proibida no Brasil? E outra, as crianças que são alvo dessa prática, elas entram no mapa da violência como vítimas de homicídio? Então, é complicado dizer isso, porque, vamos imaginar, eu tenho indígenas que vivem lá no Vale do Javari. A gente não tem como mapear, a gente não consegue ainda vacinar todos os indígenas do Vale do Javari, tá? A gente ainda não conseguiu. A gente não consegue dar registro de nascimento para todos os indígenas do Vale do Javari. Então, a gente não tem condições ainda de mapear a quantidade, ter certeza. A gente tem relatos, mas a gente não tem como mapear para dizer, as crianças que morrem dessa forma, elas entram para o mapa de violência doméstica. Não tem como a gente falar nisso. Quando ela me pergunta se infanticídio é proibido no Brasil, mais uma vez, aí a gente tem um choque de culturas. Infanticídio é proibido pela norma brasileira, aonde a norma brasileira pode ser aplicada. Dentro de uma comunidade indígena, essa aplicação é muito limitada. Por quê? Porque a nossa norma só pode ser aplicada na medida em que ela é aceita pelas práticas culturais daquele povo. A gente precisa estabelecer um equilíbrio. Eu gosto muito da fala da Rita, quando ela diz que se opor ao projeto de lei não significa defender a prática do infanticídio. Se você me pergunta, Mônica, se você tiver um bebê deficiente, você vai criar o seu bebê deficiente? E eu te respondo, como mulher, branca, heterossexual, com 30 anos de idade, sim. Brasileira, nascida nos anos 80, sim. Agora, me tira desse contexto todo. Eu não tenho como te garantir essa resposta. Eu não tenho como te garantir que eu te responderia isso em 1870. Eu não tenho como te garantir que se o meu bebê nascesse deficiente em 1720, eu não colocaria ele na roda dos expostos. Então, eu não tenho como pegar um arcabouço cultural e jogar numa pessoa que não faz parte desse contexto cultural. Norma é arcabouço cultural. Lei é arcabouço cultural. Ela só funciona dentro daquele contexto. Meu ponto de vista. Outra coisa que eu acho importante também a gente trazer, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu acho importante a gente trazer, é a questão da fala do jornalista australiano. A gente tem uma visão externa e uma visão cujo objetivo é fomentar o debate. Então é absolutamente natural que ele traga a questão do ponto de vista mais polêmico possível. É parte da profissão de vocês. Uhum. Né? É parte da profissão de vocês chamar a atenção para determinado ponto da sociedade, chamar o debate. Isso é ótimo, isso é interessantíssimo. Agora, daí para trazer para dentro do direito essa polêmica, necessariamente criminalizando, é complicado. É verdade. Gente, o nosso programa está acabando. É um tema muito rico, tem muita coisa para a gente discutir a respeito. É uma diversidade cultural muito grande. Nosso país é lindo, a Amazônia mais ainda. Antes de encerrar, eu queria passar para vocês um comentário que a Rebeca Cavalcante passou para a gente pelo Facebook. Ela disse o seguinte, que é importante, antes de pensar nesse assunto, é importante a gente respeitar a cultura de cada um e que não cabe a nós interferir nessas práticas culturais. Eu achei muito bacana esse comentário. Eu agradeço a participação de todo mundo que mandou comentário pra gente pelas redes sociais. Agradeço também a participação dos dois antropólogos, o Paulo Santilli da Unesp e a Rita Segato da UNB. A comunicação foi difícil, choveu hoje aqui em Manaus. Infelizmente a gente tem esses problemas, mas vamos ter fé, né? Quem sabe no futuro. Eu agradeço também a presença da Mônica Pinto e do Ageu Saterê, que vieram aqui e contribuíram tão ricamente para esse debate. E é isso, gente. Até a próxima.